Queria trazer uma palavra nessa noite, e o tema é bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 5, a partir do versículo 1. Primeiro livro do Novo Testamento, fácil de achar. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, até o versículo 3 só, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só até aí, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra, eu te agradeço por cada vida que está aqui nessa noite, Pai, para receber o alimento do céu, Senhor, porque eu creio dessa forma, que a palavra não é minha, a palavra veio do Senhor, Pai, e cada vida que está aqui vai ser edificado, Senhor, por essa palavra, e aquelas que virão pela frente, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus colocou no meu coração, e nós estaremos durante algumas semanas meditando sobre o Sermão do Monte, né, principalmente as bem-aventuranças. Hoje nós estaremos falando sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu já trouxe aqui uma pregação trazendo tudo numa vez só. Só que agora o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer bem detalhado. Cada uma dessas partes, aqui é um sermão, eu digo sempre uma coisa, o maior sermão que já existiu. Né? Às vezes a gente fala assim, uma vez eu vi um pastor botando lá a melhor pregação, né, o título da pregação, a melhor pregação que já teve, né? A melhor pregação que já teve foi do Senhor Jesus. Né? O maior sermão que já teve foi do Senhor Jesus. E nós vamos trazer um pouquinho disso, e começando fala, bem-aventurados humildes, porque dele é o reino dos céus. Como eu já falei outras vezes aqui na igreja, bem-aventurado quer dizer feliz e abençoado. Então, se você tomar esse conselho para a tua vida, a Bíblia diz que você é o quê? Feliz e abençoado. Aquele que é humilde é feliz. Aquele que é humilde é abençoado. E cita até no sentido humilde de espírito. E quando fala humilde de espírito, tem algumas versões que está pobre de espírito. Quando você fala isso lá fora, pobre de espírito, não é uma coisa boa, né? Quando você fala, aquela pessoa é pobre de espírito, de repente aqui a pessoa tem num mau humor, sei lá, você não vê como uma coisa boa. Mas quando fala pobre aqui, fala no sentido de que não guarda, não tem aquilo como bem, o orgulho. E quando nós olhamos humilde, eu já vi muita gente dizendo assim, eu sou humilde, se referindo ao quê? Situação financeira. Só que a gente sabe, vê se está no 17, está 17? Porque às vezes eu digo no 28, isso. Muitas pessoas acham que ser humilde é o quê? É situação financeira, não. Foi falado isso quinta-feira aqui pela pastora Mariolina. Tem muito pobre orgulhoso e tem muito rico que é humilde. Eu conheci um irmãozinho, talvez seja um dos homens mais ricos, talvez desse Rio de Janeiro. Né? Já até congregou comigo. É dono de transportadora, é dono de loja, é dono de fábrica, é dono de tudo. E eu deixei de congregar na igreja que ele estava, mas um dia eu fui visitar essa igreja. A esposa dele pastora, o filho é pastor, e quando eu vou estacionar o carro nessa igreja, quem estava lá tomando conta dos carros? Ele. Eu disse, oi irmão, Tominho, tudo bem? Cheguei assim, que bom ver o irmão, tudo. Ele poderia chegar ali e dizer, não, na minha posição, eu vou ficar aqui tomando conta de carro. Mas às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas tem um coração humilde. Eu falei assim, está aqui, e ele prega a palavra também,
E até hoje hoje eles estão com uma igreja lá na Barra, e até hoje ele fica ali naquela posição, sabe, tomando conta de carro, fazendo as coisas, já que ele não é o pastor, a esposa é pastor, o filho é pastor, e ele está como introdutor, está tomando conta de carro. Como eu conheço irmãos que às vezes têm uma situação financeira, não tem uma situação financeira muito alta, mas é cheio de orgulho no coração. Então isso daí não quer dizer nada. Ser humilde não quer dizer, se você é pobre ou rico, não. Outra coisa que nós encontramos nesse versículo, ser humilde é uma das credenciais para ir para o céu. Se a pessoa não é humilde, não adianta, meu irmão. A Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Está dizendo o quê? Que aquele que tem um coração orgulhoso não vai entrar no céu. Não sei se você já precisou de uma credencial para entrar no lugar. Eu me lembro que quando eu era novo, eu tinha um amigo, ele era setorista do Flamengo. Então aí teve um dia que ele chegou para mim e disse assim, você quer assistir um jogo no gramado do Maracanã? Eu disse, é meu sonho. Aí eu fui com ele me deu um crachá lá, quando eu entrei, aí olharam lá a minha credencial, está liberada. Se eu não tivesse com aquela credencial, eu não ia entrar. E o único jeito de pisar no gramado do Maracanã é através de Silvinho não, Silvinho já até jogou no Maracanã, mas eu não jogo futebol igual a Silvinho. Silvinho não, Silvinho já jogou no Maracanã. Mas o que acontece? Poxa, mas que alegria estar ali. Só faltei pegar graminha, guardar no bolso de recordação. Mas para eu entrar no Maracanã, eu precisei de quê? De uma credencial. Da mesma coisa, a humildade é uma credencial para você entrar no céu, meu irmão. Se nós tivermos o coração orgulhoso, nós não vamos entrar no céu. Então, hoje, de repente, se orgulho entra no nosso coração e faz morada, a gente tem que deixar. Essa noite temos que aprender algumas lições sobre humildade. Primeira coisa, todo mundo sabe, é o oposto de orgulho. O primeiro pecado antes da criação, qual foi? Orgulho. A Bíblia não diz que Lúcifer, que é Satanás, que é o diabo, um dia a palavra de Deus diz que ele quis ser igual a Deus. Ele achou que poderia ser igual a Deus. Ele deixou entrar o que no orgulho, no coração dele? Orgulho. Porque até os anjos tinham livre-arbítrio. Uma coisa que Deus nunca tirou do homem, de qualquer criatura, porque anjo é criatura de Deus, é o livre-arbítrio. E o Lúcifer deixou entrar o orgulho, e com isso o quê? Ele foi expulso do céu. A palavra do Senhor diz que o orgulho traz ruína. Provérbios 16, 18 diz, da soberba procede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Eu estava vendo uma história, tem algumas coisas que eu conto aqui, que aconteceram, que eu sei que aconteceram, tem outras que eu conto, que já me contaram, eu não sei se aconteceram, isso é história, tá, gente? Uma história, mas muito interessante, porque traz lições. Havia 2 gansos, que eles queriam migrar de um lugar para o outro por causa do frio. Aí eles chegaram e comentaram com o sapo, gente, é história, tá? Aí o sapo disse assim, eu quero ir com vocês. Aí os gansos disseram, mas como nós vamos te levar, sapo? Aí o sapo teve uma ideia, disse assim, eu vou pega aquele galho, cada ganso pega de um lado e me leva para outro lugar, para onde vocês vão. Aí os gansos concordaram, aí pegaram aquele galhozinho, os 2 gansos, e o sapo segurou com a boca o galho. E eles estavam passando por cima de uma aldeia. E de repente, quando estavam passando por cima de uma aldeia, uma das pessoas daquela aldeia disse assim, olha só aquilo, que ideia magnífica. Quem será que teve essa ideia? Aí o sapo lá abriu, falou bem alto, foi eu. Ficar quieto, né? Mas o que eu falo é o seguinte, nós não podemos deixar o orgulho entrar no nosso coração. Outra lição que nós aprendemos na palavra sobre humildade, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, abriu mão da sua glória. Em Mateus 11, 29 diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Nosso Senhor diz, foi o maior exemplo de humildade. Às vezes você fala assim, eu vou aprender com tal irmão. Gente, não tente aprender humildade do homem. Por mais que você olhe e disse, olha, aquele irmão é uma benção, ele tem um coração humilde. Mas no nosso exemplo tem que ser sempre quem? Em tudo, Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz, e às vezes tem pessoas que falam assim, mas se eu disser que eu sou humilde, já deixei de ser humilde. Né? Já ouviram isso? Mas o Senhor Jesus, ele fala, aprendei de mim que sou o quê? Humilde. Humilde e manso de coração. O manso e humilde de coração. Então o que a gente tem que aprender com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, quando ele veio para servir ou para ser, ele era Senhor ou era para ser servido ali pelos discípulos? Era para ser servido, ele era o mestre. Mas a Bíblia diz que em certo momento ele pegou os discípulos, o que ele fez com os discípulos? Ele fez uma função de, aquilo só servo fazia, Fernando. Era o quê? Lavar os pés dos seus senhores. Os servos tinham a mania de lavar os pés dos seus senhores. Um dia Jesus chega lá e disse assim, eu vou lavar os pés de vocês. Aí o apóstolo Pedro, sabe o que falou? Senhor, o Senhor lavar meus pés? De maneira nenhuma. Aí o Senhor chega para Pedro e diz assim, Pedro, se eu não posso lavar seus pés, você não tem parte comigo, não vai entrar no reino dos céus. Aí Pedro diz, não é só para lavar o pé não, lavar a mão, lavar a cabeça, lava tudo. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa, nós temos que aprender, chegar assim, Senhor, eu quero aprender contigo. Eu quero ser uma pessoa humilde e aprender com o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos sobre humildade, o inimigo tenta fazer com que o homem tenha uma visão distorcida de si mesmo. Qual é a intenção do inimigo? É duas coisas. Complexo de inferioridade ou complexo de superioridade. O inimigo sempre vai querer que você se ache menos do que você é ou mais do que você é. Tem pessoas que às vezes a gente vai conversar, a pessoa se acha um nada do nada. Né? Eu fico vendo Mefibosete diante de Davi, ele diz assim, olha, quem sou eu para dar atenção, para ter amor, fazer alguma coisa para um cachorro como eu? Não é assim que muita gente se acha. Até os 10 espias que veio lá de Canaã, quando chegaram, disseram assim, olha, nós somos para eles como gafanhotos, e é assim que eles nos enxergam, como gafanhotos. Então tem pessoas que o inimigo consegue lançar no coração complexo de quê? De inferioridade. E se isso vir no seu coração que você não é nada, que você não vale nada, que você não vai conseguir nada, isso vem do inferno. É o diabo que quer que você se ache menos do que você é. Só que o inimigo tem outra artimanha, que é fazer você pensar que você é mais do que você é. Um é dizer que você não é nada, o outro dizer, olha, você é muito, você é tudo. E tentar colocar no nosso coração orgulho. Nós acharmos, e o inimigo quer que nós achemos que nós somos mais do que nós somos. Aquele que prega, achar que, você é pastor, você é mais do que, você é o bambambam, gente, nós não somos nada, nós somos servos. Não importa a posição que você está diante de Deus. Quando nós nos exaltamos, o Senhor nos humilha. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. É isso que nós temos que entender. Só que o inimigo não, ele quer botar orgulho. E quando o orgulho entra, gente, Deus fica de lado. Eu digo isso. Tem muitos pastores, pregadores, tem pessoas que eu conheço, que o orgulho entrou no coração, líderes, e o Deus começou a ficar de lado. Então, o inimigo, a intenção dele é isso. Ou ele faz você pensar que você é mais do que você é, ou que você é menos do que você é. Outra coisa, todos nós, algumas vezes, permitimos que o orgulho entre em nossos corações. Não quer dizer que somos orgulhosos. Pode acreditar. Tem momentos que o inimigo, nós permitimos algumas coisas. Se você permitir, entra um pouquinho de orgulho. Nós temos que ficar o quê? Atentos. Porque se nós permitimos, entra o orgulho. Eu já contei algumas coisas aqui. Eu me lembro que uma certa vez eu fui pregar numa igreja. Veio no meu coração excesso de confiança tão grande. Eu fui pregar no aniversário de uma igreja, evento muito grande. E veio um excesso de confiança tão grande que eu não estudei. Eu disse, está tudo preparado. Vai ser tudo.
Eu confiei em quem? Em mim. Eu confiei em mim. E quando você confia em você, quando chegou lá no evento, eu posso te dizer uma coisa. Quando chegou lá no evento, Deus chegou para mim, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, te vira, porque você agora vai pregar sozinho, sem a minha unção. Sabe o que aconteceu? Foi decepcionante para mim, deve ter sido decepcionante para todo mundo. Olha, eu não sabia como levar aquele momento. E Deus falou, viu como você precisa de mim? Viu como sem o meu Espírito, olha, você não é nada? Então nós temos que tomar muito cuidado, e às vezes o inimigo tenta lançar essas coisas no nosso coração, e às vezes até através de um elogio. Eu me lembro, eu era jovem, né, lá na igreja que eu fiz parte, sempre quem pregava nos cultos era o pastor da igreja. Mas quando ele não podia ir, aí ele chegava e pedia, pastor Rogério, as poucas vezes assim que ele ia, Davi conheceu lá a igreja, ele pedia para pregar. E sempre que eu pregava, tinha uma irmã que quando terminava o culto, todo culto era assim. Terminava o culto, ela disse assim, poxa, que bom que você, que bom, hoje ela está até como pastora. Ela, que bom que você pregou, porque você prega muito melhor do que o pastor. E eu olhava assim, estranhava. Gente, não vamos se ligar lá não, depois vocês vão saber quem ganhou, quem deixou de ganhar, tá? Vamos se ligar no que Deus está falando aqui. E ela sempre que eu pregava, aí teve um dia que, a terceira vez que ela fez isso, ela chegou e disse assim, olha só, você é melhor, você prega melhor do que o pastor. Eu me lembro que baixinho eu falei, eu repreendo isso em nome de Jesus. Falei, eu repreendo isso em nome de Jesus. Quando eu fiz aquilo, sabe o que aconteceu? Nunca mais aquilo aconteceu. Porque o inimigo queria, com aquelas palavras, botar o que no meu coração? Orgulho. Deus já achar. Eu disse, poxa, é mesmo, estão falando que eu sou melhor, prego melhor do que o pastor. O pastor era para me dar mais oportunidade. Eu vou sair dessa igreja, porque o pastor quando me dá oportunidade, eu prego melhor do que ele. Isso daí é o inimigo tentando jogar no nosso coração. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a falsa modéstia ou a falsa humildade. Não é errado você reconhecer o dom e o talento que Deus te deu. O Senhor nos chamou, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para sermos o quê? Servo bom e fiel. Eu vou citar um exemplo. Fernando, você se acha um bom advogado? Não é falta de humildade não, pode falar sincero, você se acha um bom advogado? Sim, a verdade é sim. Thaís, você vai ser uma boa médica ou uma má médica? Boa médica. Você acha que ela vai se formar para ser uma médica ruim? Fernando, você acha que ele vai ser um advogado ruim? Não, a mesma coisa nós que servimos o Senhor. Um exemplo, se eu sou um pastor e trabalho na obra do Senhor, eu tenho que ser um bom pastor. Porque Deus não me chamou para ser mau e infiel, mas me chamou para ser bom naquilo que eu faço para Deus, procurar fazer o melhor para Deus. E às vezes a gente diz, não, eu não sou bom, gente, se você está fazendo a obra do Senhor, não é que eu seja o melhor pregador. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Bom é aquele que faz o melhor para Deus, é aquele que procura fazer o melhor, é que Deus olha e diz, servo bom e fiel. Aquele que fica na porta, ali recebendo o pessoal, tem que ser bom. Bom é o quê? Aquele que faz o bom, tudo que faz para Deus faz o melhor. Aquele que está cantando, às vezes a pessoa diz assim, poxa, o cantor, aquele que canta na outra igreja é muito melhor, mas ele está aqui fazendo o melhor para Deus, então ele é bom porque ele procura fazer o melhor para Deus. Os olhos de Deus do que é bom é diferente do nosso. O que é o pastor bom? É aquele que cuida das ovelhas. Ele não precisa pregar melhor do que o outro. Ele não precisa ser melhor do que o pastor ali, não. O bom pastor, o melhor pastor foi o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. Então a gente não tem que ter essa falta modéstia, não. Olha, eu procuro fazer o melhor. Eu faço a obra de Deus da melhor maneira. Eu vou citar algumas características de uma pessoa
que é humilde, segundo a palavra, primeiro lugar, sabe receber críticas verdadeiras. Não falo críticas para atacar. O orgulhoso nunca aceita ser criticado, receber críticas. Gente, você não sabe como uma crítica é bom. Quando alguém chega para você e te dá conselhos que você pode melhorar, traz críticas construtivas que você pode melhorar. Eu me lembro que antigamente, quando eu comecei a pregar a palavra, eu pregava, Jesus te ama, né? Aí Deus vai fazer uma obra, né? Aí chegava para mim e disse, pastor, sua pregação, Deus te usa. Mas para que tanto né? Aí eu disse, aí eu comecei a me controlar, para não falar tanto né. Aí um dia eu fui ouvir uma pregação minha, eu comecei a contar os né, desisti. Era muito né. Mas foi através de uma crítica. Não foi uma crítica na frente de todo mundo, gente, ó, o pastor lá, ó, prega, né. Não, a pessoa chegou diretamente para mim, aquilo me ajudou. Entendeu? E se alguém chega com uma crítica a você, aceita. A pessoa humilde aceita a crítica e diz, eu tenho que melhorar. Mas a pessoa orgulhosa, duvido aceitar qualquer tipo de crítica. Falar assim, ó, de repente, chegar para uma pessoa que não seja humilde e dizer assim, olha só, entra numa aula de canto, pô, tenta ensaiar mais tudo. Pessoa orgulhosa, não vai aceitar. Se você chegar para alguém e falar assim, olha, quando você for pregar, pessoa orgulhosa não vai aceitar. Outra coisa, aquele que é humilde, ele sabe aprender. O orgulhoso acha que sabe tudo. O orgulhoso acha que sabe tudo. E nós não sabemos nada. Todo dia nós aprendemos. E não tem de se aprender sempre. Olha, eu sempre digo a alguém uma coisa: não existe alguém tão ruim que não tem nada para ensinar. E não existe ninguém tão bom que não tenha nada para aprender. Todo mundo tem algo para te ensinar. Às vezes um irmãozinho, às vezes numa consagração aqui, vem alguns irmãozinhos que não são pastores, não são diáconos, mas às vezes vem com uma palavra aqui, e o Senhor, o Espírito Santo vai falando, você sai edificado. Às vezes em outro lugar a pessoa fala alguma coisa de Deus, você sai edificado, outra coisa, mas você está disposto a aprender. Eu me lembro de uma certa vez, eu acho que eu já citei aqui, o meu pastor chegou e tinha um irmão, que era um irmão muito difícil de se lidar. Veio de outra igreja, já era obreiro de outra igreja, muito difícil de se lidar. E o pastor disse assim, eu quero, porque para entrar lá no ministério que eu era, tinha que fazer discipulado e integração, tinha que fazer os cursos. E o pastor disse, você que vai dar um curso para ele, de integração e discipulado. O irmão tal, eu disse, pastor, não faz isso comigo não. Ele disse, é você. Aí eu disse, não, tá bom, eis-me aqui. E eu me lembro, no primeiro dia de aula, eu cheguei para ele, posso até citar o nome dele, que hoje é um amigo. Eu cheguei para o irmão Raimundo e disse assim, irmão Raimundo, vamos estudar a palavra de Deus. Ele disse assim, eu já sei, tudo que você for me ensinar, eu já sei. Eu olhei para ele, eu disse, já começou no primeiro dia. Eu disse assim, eu sei, irmão Raimundo, que você já sabe, mas vamos aprender juntos, vamos meditar junto nas lições, e o que eu não souber, você me ensina, que você sabe tudo, você me ensina. E ele até a terceira aula, com aquele coração orgulhoso, cheio, só que o Espírito Santo foi tratando. E por isso que eu falo, depois se tornou um amigo tão grande, através daquele curso. Ele se tornou um amigo tão assim, chegado. E eu me lembro que às vezes tinha programações da igreja assim, onde que ele estava, não sentava ninguém. Eu ia lá e sentava com ele. Eu chegava até ele. E a gente pegou uma amizade, e a gente pegou um carinho, e Deus trabalhou no coração daquele irmão. Por quê? Aquele que às vezes se acha orgulhoso, eu acho que já está pronto, que não precisa aprender. Sabe, mas a pessoa que é humilde, a cada dia ela aprende um pouco. Eu falo para Deus, Deus me ensina. A cada dia eu quero aprender mais, através de estudos, através do meu irmão. Não pense, às vezes através da palavra introdutória aqui, quantas vezes através de palavra introdutória aqui eu aprendi algo do Senhor? Mas o irmão que estava aqui tem menos conhecimento, tem menos tempo, não importa, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. E muitas vezes você fala assim, gente, eu já li esse versículo, mas nunca percebi isso, que aquele irmãozinho tão
tão novo na fé, já percebeu. O irmão é mais novo na fé, tem muito menos anos que eu, mas eu já li várias vezes essa passagem e não conseguia ter essa ótica que o irmão está tendo, e hoje eu aprendi. Então nós temos que ter um coração ensinável, meu irmão, para nós entrarmos no céu. Nós temos que nos humilhar perante Deus como servo. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Devemos reconhecer, meu irmão, nossa dependência de Deus. Como eu falei para os irmãos, quando fui pregar confiando em mim, o que aconteceu? Gente, foi vergonha, gente. Talvez alguns irmãos não notaram que eu tentei dar uma... Sabe quando você sente que não está saindo nada? Gente, vamos orar. Aí botei os irmãos tudo para orar. Disse assim, vamos orar para buscar a presença de Deus. Eu disse, Senhor, não deixa acontecer mais isso comigo, não. Sabe por quê? Porque nós somos dependentes, nós temos que ter em nós a dependência de Deus. Pois o orgulho nos faz pensar que podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Eu não quero passar por luta sozinho, não, meu irmão. Eu não quero passar por adversidade sozinho. Nessa caminhada eu quero sentir Deus comigo. Nós somos dependentes de Deus. Não adianta pastor achar, eu tenho formação. Gente, eu tenho a formação que eu tiver, se não tiver Deus, não serve para nada. Quanta gente conhece Bíblia de capa a capa, sem unção de Deus não serve para nada. Nós temos que sermos humildes, de reconhecermos, Senhor, olha, ai de mim, sem o Senhor na minha vida. Ai de mim. Outra coisa, precisamos aprender. A pessoa humilde, a humildade leva a pessoa a pedir ajuda aos outros. Tem um ditado que diz, o orgulhoso morre sozinho. Tem gente que, quando a pessoa é humilde, ela pede, quando ela está passando por um problema, ela pede ajuda aos amigos, aos irmãos, primeiramente a Deus. Humilde primeiramente a Deus. Tem gente, sabia? Que tem gente que frequenta a igreja, quando passa por luta, não leva a situação a Deus. Pastor, isso não acontece? Acontece. Então, primeira coisa, nós temos que pedir socorro a Deus, mas nós temos que pedir socorro ao nosso irmão, para orar pela gente, pelo nosso pastor, ore por mim, me ajuda, eu estou passando por um momento muito difícil. A pessoa, se a pessoa é orgulhosa, ela não pede ajuda a ninguém, ela acha assim, eu consigo me virar sozinho. E muitas vezes a gente pede ajuda até de desconhecido. Teve uma vez, eu estava na Barra, eu ia pegar a linha amarela, e de repente tinha uma divisão, aqui ia para a linha amarela e aqui eu ia voltar para a Barra, para outro lugar da Barra. E eu errei, eu peguei para o lado errado. Só que eu disse assim, e eu olhei para o lado, eu vi uma calçada. Eu disse assim, ó, se eu for continuar, eu vou levar mais de 40 minutos, estava tudo engarrafado na Barra, eu vou levar mais de 1 hora. Para conseguir chegar a esse ponto, vou tentar passar por cima dessa calçada. Tinha calçada assim que dividia as duas pistas. Quando eu tento jogar para outra pista, o carro cai no meio da calçada. O carro ficou preso. Aí eu olhei, eu disse assim, aqui na Barra vai ser difícil de alguém me ajudar. Passava os carrões assim, tudo rindo, gente. Ainda chegou um e disse assim, como você conseguiu fazer isso? Ele achou que eu fui direto, né? E eu comecei a orar, eu disse, Senhor, arruma alguém para me ajudar, porque eu não tenho como sair daqui. Fiquei numa situação, o carro ficou com 2 rodas de um lado da calçada e 2 rodas do outro, não tinha como, preso. E quando eu começo a orar para que Deus mande alguém para me ajudar, vem uma belina velha. Aí daqui a pouquinho vem a belina velha, quando olha assim, fala assim, e aí, está precisando de ajuda? Eu estou, vem me ajudar. Gente, já tinha passado vários carros. A belina encostou e disse assim, quem tem carro velho sabe, né? Sabe que um dia pode precisar também. Aí ele chegava e falava a mesma coisa, como você conseguiu fazer isso? Eu disse assim, é que eu errei a pista. Aí naquele mesmo momento, aqueles 2 homens, juntamente comigo, levantaram as 2 rodas, botaram no meio e ali eu fui embora. Gente, um coração orgulhoso ia ficar ali.
dizer, eu não vou pedir ajuda a ninguém, porque não pede. Mas nós temos que pedir, Senhor, eu preciso das pessoas, nós precisamos. Quantas vezes pessoas já nos ajudaram, mas muitas vezes para alguém nos ajudar, nós temos que pedir. Mas quando o coração é orgulhoso, a pessoa não pede nada a ninguém, não tem. Estamos quase terminando. Aquele que tem humildade, não julga os outros pelos seus erros, porque sabe que também tem erros. Romanos 14:3 diz, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Meu irmão, o orgulhoso gosta de julgar. O orgulhoso gosta de ver o erro do próximo. Mas aquele que tem humildade no coração de Deus, ele vai falar assim, como eu vou falar do meu irmão, porque eu tenho erro também, eu não sou perfeito. É verdade. Tem pessoas que, olha, enxergam o erro do irmão de uma forma, eu dou graças a Deus que isso não acontece no nosso meio. Esse dia nós fomos no encontro de pastor, eu, o pastor Marco, missionária Flávia, missionária Delinene, pastora Maria Olinda, nós fomos lá num encontro maravilhoso de pastores. E foi falado isso, sabe, sobre não julgar. É falta de amor, meu irmão. Aquele que julga tem falta de amor no coração. Porque o único perfeito é o Senhor. Nós temos nossos erros também. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes você tem seus erros. Não estou falando aqui os irmãos, eu louvo a Deus por isso. Porque esse pastor, eu estava até fugiu da memória aqui na hora, esse pastor que estava lá ministrando lá para os pastores, ele falou uma coisa que guardou. Ele disse assim, olha, na minha igreja, olha que a igreja dele é uma das maiores do Brasil. Ele falou, na minha igreja não tem fofoca. Sabe por quê? Porque eu falo, na minha igreja eu não permito fofoqueiro. Se tiver fofoqueiro, eu chego lá e chamo para uma conversa. Põe os fofoqueiros para falar do fofocado. Aí o fofoqueiro tem que falar para o fofocado o que ele falou. E se ele não deixar de fofocar, ele vai se sentir mal e vai sair, ele vai embora. Sabe por quê? Quase sempre a fofoca é um julgamento que se faz da pessoa. Porque o que eu falei é o seguinte, às vezes as pessoas colocam o equilíbrio assim, a pessoa tem seus erros e às vezes fica procurando pessoas com um erro maior do que ela acha que o erro da pessoa é maior. Então ele fica assim, olha só, eu tenho meus erros, mas o erro do irmão é muito maior do que o meu. Meu irmão, erro é erro, pecado é pecado. Então quem sou eu para julgar? A palavra de Deus diz, como eu vou falar do cisco do olho do meu irmão se eu estou com uma trave na minha? Porque muitas vezes é isso que acontece, nós estamos com uma trave nos nossos olhos e estamos falando do cisco do olho do nosso irmão. Então isso é atitude de orgulho. Estou quase terminando. Aquele que tem humildade, ele sabe assumir seus erros e sabe pedir perdão. O orgulhoso tanto tem dificuldade de assumir os erros, como de pedir perdão. Irmão, se você errou, fala, eu errei, é digno. Se tiver de pedir perdão, não tenha dificuldade. Tem gente que, olha, se tiver de pedir perdão, o mundo acaba. Não sei se eu citei aqui agora há pouco tempo, isso aí já aconteceu na época da eleição, mas não foi da época da eleição, aconteceu agora há pouco tempo, faz um mês e meio. 2 pastores discutindo uma situação, os 2 pastores estavam errados. E começaram a discutir no Facebook, mas discutir de uma maneira agressiva. Eu fui no privado de cada um e coloquei lá, meu irmão, isso aí o nome do Senhor não está sendo glorificado. Os 2 irmãos estão errados nessa situação. Agora me diz, dos 2, algum reconheceu o erro? Não. Um chegou ao ponto de dizer assim, se você é da mesma laia desse pastor, eu disse, laia? Eu disse, eu não estou defendendo nenhum dos 2, eu estou falando porque o reino seja exaltado. O que eu pedi para um e para o outro, sabe o que foi? Entra no privado dele e peça perdão. Eu não pedi para um pedir perdão para o outro não. Eu disse assim, cada um, eu disse assim, não custa nada. Entre no privado do outro pastor e fala assim, meu irmão, me perdoa se eu falei alguma coisa que te atingiu. Falei para o outro, chega no outro, peça. E eu cheguei para ele e disse assim, você está chateado de eu falar alguma coisa? Me perdoa também. Ele disse, cortou, não falou mais nada.
Sabe o que é isso? Orgulho está dominando o coração de muito líder, de muita gente. Se eu errei, eu tenho que assumir. O homem mesmo lá, Adão e Eva. Adão, por que você pecou, Adão? Por que você comeu do fruto que eu falei para você? A mulher que tu... Olha só, quando Deus falou com Adão, Adão botou a culpa na mulher e em Deus, ao mesmo tempo. Sabe por que Adão botou a culpa na mulher e Deus? Ele falou assim, a mulher que tu me deste do fruto para eu comer. Olha só, quem mandou me dar essa mulher? Botou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, me deu o fruto. Olha só, a culpa é dela, e a culpa é sua, porque tu me deu essa mulher. Aí o Senhor falou, e a mulher? A mulher, foi a serpente. Ninguém quer assumir nada, meu irmão. Se nós erramos, nós temos que assumir. Se nós erramos, nós temos que pedir perdão. Nós temos que nos consertar. É digno. Você não vai perder nada, você não vai ficar menor se você pedir perdão a alguém. Ninguém perde nada. Às vezes já teve vez de eu pedir perdão para alguém, a pessoa não esperar, e a pessoa até se aproximar de mim. Mas por quê? Porque eu cheguei. Gente, eu já pedi tanto perdão. Às vezes não fazia nada. Esses dias mesmo, eu postei um negócio num grupo de pastores, num grupo de pastores lá. Aí o pastor disse assim, olha, não pode postar. Você não viu que não pode postar isso no grupo? Aí eu cheguei assim, pastor, 1000 perdões, eu não tinha visto. E ele falou a mesma coisa. Um outro pastor tinha postado antes dele, de mim, e eu não tinha visto. E ele falou assim, não pode postar isso no grupo. Aí o outro pastor disse assim, brigou com ele. E aí eu não tinha visto, eu não estava entrando no grupo, eu postei também. Aí eu, 1000 perdões, eu não tinha visto que não podia. Ele chegou assim, pastor, calma, não precisa ficar assim, é só não postar mais. Caiu um dedo meu, caiu um braço. Eu me tornei menor porque eu pedi perdão. É isso que eu estou falando para você, meu irmão. Se tiver de você pedir perdão para alguém, se tiver numa briga, saia perdendo. Se você estiver numa confusão, saia perdendo. Ah, pastor, mas eu estou saia perdendo. Sabe quando você sai perdendo? Me perdoa, desculpa. Acaba com a fogueira. Não vai botando lenha, não. A pessoa discutindo, você vai lá e discute. A pessoa põe a lenha, você vai botando. E a fogueira, aí vai ficando negócio. Não. Chega, me desculpa, sai perdendo. Não, tá bom, desculpa, eu errei. Foi. Tem pessoas que você fala aí, tá de ironia comigo? Não é ironia. Chega assim, me perdoa. E você acaba com cessa com aquilo. E para terminar, aquele que é humilde, ele é sempre grato. Primeiramente a Deus e depois às pessoas. Se alguém fizer algo por você, seja grato para sempre. Eu falo mesmo, quem faz algo por mim, eu sou grato para sempre. E para terminar, como eu te falei que é para terminar, teve uma certa vez, teve uma pessoa que fez algo por mim, né, que me ajudou muito. E essa pessoa, como comerciante, ele era um péssimo pagador. E eu me lembro que certa vez ele precisando comprar mercadoria, e ninguém entregava a ele, porque todo mundo sabia que ele pagava mal. E eu cheguei para minha costureira e disse assim, prepara a mercadoria que eu vou entregar para o Mauro. Aí ela falou assim, Rogério, você não sabe que ele não paga a ninguém? Eu disse, eu sei. Mas como assim? Você vai levar a mercadoria para uma pessoa que você sabe que não vai receber? Eu disse, eu sei. Só que eu vou entregar por gratidão. Não é que eu vou me entregar outras vezes, mas dessa vez eu vou entregar a mercadoria. Eu sei que eu vou perder o dinheiro, mas eu tenho uma gratidão no meu coração. E agora ele está precisando. E eu peguei, mandei fazer a mercadoria, entreguei. Ele disse, não, pode deixar, Rogério, semana que vem eu te pago. Já faz mais ou menos 8 anos. Mas eu sabia que ele não ia pagar. Mas aquele momento foi uma forma, uma forma que eu tinha para demonstrar o quê? A gratidão. Então, esse é o princípio.
Eu sabe qual é o maior exemplo assim que eu vi de homem, não do próprio Senhor Jesus, de homem, quanto a ter humildade? Foi de um jogador. Quem já ouviu falar sobre um jogador chamado Kaká? Alguém já ouviu? Kaká, ele recebeu um troféu de melhor jogador do mundo. Sabe o que ele fez com o troféu? Ele chegou na igreja que ele congregava, chegou para o pastor e disse assim: pastor, toma esse troféu. Aí o pastor: mas não é o seu troféu de melhor do mundo? Ele disse: toda a glória seja dada ao Senhor. Então eu quero entregar a honra que eu recebi, eu entrego a Deus nesse momento. Qual jogador que não gostaria de ter na estante o troféu de melhor jogador do mundo? Só que ele não deixou aquilo entrar no coração. Vamos ficar de pé nesse momento. Que toda a glória seja dada ao Senhor. Eu estarei participando da ceia. De repente, eu creio que não tem orgulhosos no nosso meio aqui. Mas às vezes o inimigo joga como eu falei que aconteceu comigo, às vezes o inimigo joga sentimentos de orgulho no nosso coração. Às vezes através de um elogio, às vezes através de uma posição que nós conseguimos alcançar, às vezes é algo que nós estamos alcançando debaixo de bênção de Deus, algum sucesso em alguma área por causa da bênção de Deus. Mas toda a glória tem que ser dada ao Senhor. A Bíblia diz que nós receberemos várias coroas. E a Bíblia diz que nós receberemos, aqueles que evangelizam vão receber uma coroa, aqueles que pregam a palavra vão receber uma coroa, aqueles que amam seus irmãos vão receber uma coroa, mas a Bíblia diz que essas coroas que nós vamos receber, nós vamos depositar aos pés do Senhor. Então toda a glória, tudo aquilo que nós recebemos de honra, é para depositar aos pés do Senhor. E é isso que o Senhor está falando. Não deixe entrar orgulho no seu coração. Se você estiver numa discussão, saia perdendo. Peça perdão. Faça a parte de amenizar qualquer problema, qualquer discussão. E diz assim: ó, me perdoa se eu fiz alguma coisa errada. Ah, mas se a pessoa não aceitar o perdão, aí é com a pessoa, mas você está fazendo a sua parte. Nunca se ache melhor do que ninguém, até com os de fora. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Nós simplesmente somos privilegiados porque um dia ouvimos, conhecemos e recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós temos que querer que esse evangelho chegue àquelas pessoas que estão lá fora. Nós não somos melhores do que aqueles que estão ali nos bares. Não se ache melhor, não. Nós temos o privilégio de ter conhecido a verdade, eles ainda não conheceram. Nós não somos melhores do que aqueles que estão dentro de uma boca, dentro de tanta coisa errada, ou ainda não servindo de repente a outros deuses. Nós não somos melhores, mas nós somos privilegiados. E nós temos que querer levar isso até os outros. Mas melhores nós não somos melhor do que ninguém. Não existe pessoa melhor do que a outra, meu irmão, guarde sempre isso. Não é porque você tem um carro que você é melhor do que aquele que não tem carro, não é porque você tem um emprego que você é melhor do que aquele que não tem emprego, não. Todos nós somos iguais. E é por isso que Deus tem abençoado esse trabalho, porque sempre teve esse sentimento no nosso coração: somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Não deixe que venha orgulho no seu falar, não deixe que venha orgulho no seu pensar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o que nós pedimos é isso, que a tua humildade de espírito, Pai. Queremos ter um coração humilde, Senhor, porque um dia nós queremos morar no céu, Senhor. A tua palavra diz que só vai morar no céu aqueles que são humildes, aqueles que têm com orgulho, algum tipo de orgulho no coração, caia por terra em nome de Jesus. Aqueles que se acham melhores, aqueles que se acham certos, sempre certos, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Aqueles que não aceitam críticas, não aceitam, Senhor, muitas vezes, Pai, quando alguém chega para dar uma opinião de alguma coisa, Senhor, caia tudo isso por terra em nome de Jesus. Aquele que acha que não precisa mais aprender, que acha que sabe tudo, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Mas que nós tenhamos um coração ensinável, Senhor, que nós temos um coração sensível à tua voz, e que possamos, Senhor, nos submeter totalmente ao Senhor, e possamos nos submeter totalmente à tua palavra, Pai. Tem gente que está com o coração tão orgulhoso, que a tua palavra não penetra, Senhor.
Mas aquele que é humilde tem um coração sensível, Pai. Aquele que tem humilde, quando ouve a tua palavra, diz: eu preciso dessa palavra. Aquele que é humilde, quando ouve a tua palavra, diz: eu preciso mudar, porque a palavra diz que eu tenho que mudar. Aquele que é humilde diz: eu preciso crescer, porque a palavra diz que eu tenho que crescer espiritualmente. Aquele que é humilde diz: se a palavra diz para eu fazer isso, eu vou fazer, porque eu sou servo, não sou senhor. Em nome de Jesus, Pai, trabalha nos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.